Seja bem-vindo ao programa especial em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Comemorado em 5 de junho, essa data tem como objetivo conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. Mas, infelizmente, nos últimos anos, as mudanças climáticas e outras ações têm sido temas discutidos com frequência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E neste programa especial, vamos destacar algumas ações humanas que impactam direta e indiretamente o nosso meio ambiente. E mostraremos esforços conjuntos que podem trazer soluções para preservar o nosso planeta. A tragédia que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul e no ano passado em São Sebastião surpreenderam a todos por deixar tanta destruição causadas pela grande quantidade de chuvas e avanço das águas. Isso exemplifica a dimensão do problema que corremos caso não cuidemos do nosso meio ambiente. E para saber mais e entender o que realmente pode acontecer, o repórter Pietro Falbon conversou com um especialista que explica os impactos que podem ser gerados pelo homem e como prevenir esses desastres naturais. Cerca de 70% da população brasileira vive em território de Mata Atlântica, um terreno que antes era marcado pelo verde das plantas e hoje é descolorido pelo cinza dos céus de prédios. Para entender um pouco do panorama dos biomas que cortam a nossa região, hoje eu vou conversar com o professor Fábio Giordano, que é doutor em ecologia. Fábio, obrigado por nos receber. A gente sabe que o homem é o principal causador do desmatamento. Qual é a atual situação que se encontram a Mata Atlântica e o Cerrado? A Mata Atlântica, ela é hoje uma área preservada por uma lei desde 2006, a Lei da Mata Atlântica. Só que ela já entrou tardiamente nessa história, essa lei. Então, ela entrou em ambientes já ocupados pelo homem e já ocupado pelos diferentes domínios que a gente chama assim na botânica da Mata Atlântica. Então, as vegetações pioneiras, aquelas matas mais densas. Esse contexto de convivência para com a lei e para com a população foi muito bom porque, de certa forma, chamou a atenção de nós, seres humanos, de que estamos num local que hoje é protegido por lei. Mas, por outro lado, nós também, com as nossas necessidades, precisamos avançar sobre algumas áreas e hoje tudo é muito regrado, felizmente. Então, o grau de comprometimento da Mata Atlântica, ele começou a ser, vamos dizer assim, freado a partir da legislação de 2006. Os loteamentos construídos na orla da praia da nossa região são exemplos de áreas de difícil recuperação ecológica. Por isso é importante que cada empresa, ao fazer uma nova construção, tenha cuidado com os impactos que serão gerados à natureza. Por exemplo, a construção de uma rodovia em área de vegetação de restinga na Bahia. Mesmo a rodovia não sendo mais ativa, a área de natureza que ela ocupava não possui mais recuperação. Então, as nossas necessidades, elas precisam cada vez mais ser racionalizadas para que a gente dê o tempo necessário para que a natureza devolva isso para a gente. A gente chama isso de resiliência. Controlar o crescimento urbano é um dos maiores desafios governamentais. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, um órgão das Nações Unidas, afirma que há 90% de certeza que o aumento da temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem. Com isso, os impactos gerados por essa invasão são sentidos nos momentos de desastres naturais, que se tornaram mais frequentes devido às mudanças climáticas. Os deslizamentos em morros, eles têm consequências desastrosas quando eles possuem uma população ali, né, habitando, inclusive com residências que não têm uma estrutura
para suportar esses movimentos da Terra, né? Mas eles normalmente existem numa escala aceitável, vamos dizer assim, quando você não tem a ocupação. A hora que você passa a ter ocupação, eles são muito mais catastróficos, porque a vegetação também nas montanhas, ela segura, ela faz o processo de absorção de água, a vegetação, ela presta um serviço. O termo correto seria Ecosystem Services, né? Os serviços ecossistêmicos, né? As plantas na borda dos rios, na mata ciliar, nas montanhas, ela está prestando esse serviço, só que a gente está meio desatento para ele. Felizmente tem a lei da Mata Atlântica agora que procura regrar isso. Cabe ao homem não transgredir a lei também. E para saber quais as medidas que o governo está adotando no estado de São Paulo para que a sustentabilidade ambiental, social e econômica viva em harmonia, vamos conversar agora com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo estadual, Natália Rezende. Obrigada, secretária, por estar aqui com a gente nesse especial do Meio Ambiente. Seja bem-vinda. E eu já vou iniciar aqui com a nossa primeira pergunta. Durante esse quase um ano, né, que a senhora assumiu a secretaria, o que já foi feito em prol à sociedade paulista? Quando a gente chegou, a gente teve uma preocupação de olhar o nosso plano de ação climática, todos os seus eixos, transporte, energia, resíduos, indústria, finanças verdes, educação ambiental, e aí trabalhando em cada uma delas e montando programas que dissessem respeito a como que a gente vai se planejar e agir. Então, no Dia Mundial do ano passado, do Meio Ambiente no ano passado, a gente lançou o nosso plano do meio ambiente, e aí a gente colocou lá 21 ações. Dentro da parte de biodiversidade, a gente colocou uma meta de colocar em restauração até 2026, né, até o final da gestão, 37,5 mil hectares. A gente está já agora esse ano em mais de 34 mil. Então, a gente tem fomentado muito programas de restauração. E considerando aqui a nossa área de cobertura, né, que é a Baixada Santista, Campinas e também Bragança Paulista, cada vez mais nós vemos a importância do aeroporto de Viracopos e, claro, o Porto de Santos. Existem ações mais diretas, pensando no meio ambiente e sustentabilidade para que esses dois universos, né, que são tão importantes, né, para a nossa região, mas também no âmbito mundial? Aí na região que você comentou, a gente tem feito os rios vivos junto com o DAE, e aí a gente tem olhado também o desassoreamento em vários cursos d'água, na lógica de mitigação de enchentes, de olhar, por exemplo, o modo de transporte ferroviário como um dos modos de transporte mais sustentáveis que a gente tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do TIC Campinas, que é um investimento a longo prazo, que a gente fez o leilão, vamos começar também a estruturar, por exemplo, o TIC Sorocaba, outros trens intercidades, para o quê? Para a gente fomentar esse modo de transporte sustentável. Secretária, nós também queríamos falar sobre a questão da travessia da balsa, né? Entre Santos e Guarujá, uma travessia tão importante. O projeto prevê que a obra seja construída por meio de um túnel submerso. Quais as questões sustentáveis envolvidas neste projeto, secretária? De fato, a gente quer tirar esse projeto do papel, ele está dentro do nosso programa de parcerias. A gente já passou por várias etapas, mais de 5 bi de investimento, vai ter contraprestação também do poder público para a tarifa ficar módica, né? Tarifa ficar justa para o usuário. Também tem a previsão do próprio VLT passando dentro do túnel, então tem todo um requisito aí de sustentabilidade que ajuda a balancear a própria questão das travessias, né, das balsas. Secretária, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Seja sempre muito bem-vinda à VTV. Obrigada. A sociedade também se une em prol ao nosso meio ambiente. E a repórter Sara Bellini nos leva a conhecer o Instituto Ecofaxina,
uma associação civil sem fins lucrativos que há mais de uma década vem unindo voluntários para limpar e conscientizar a sociedade sobre a poluição marinha. 400 anos é o tempo médio de decomposição do plástico no meio ambiente. 8 milhões de toneladas são a quantidade de plásticos descartados em nossos oceanos. Apenas uma bituca de cigarro é capaz de poluir cerca de 70 litros de água do mar. Nessas ações que vocês fazem nos mangues, assim, o que é mais comum vocês encontrarem? De tudo. A gente já encontrou até PlayStation, orelhão, cone de trânsito. Então, assim, resíduos inusitados que a gente encontra, né? Muita uniforme escolar, calçados, muita havaianas, chinelos. Então, mas sobretudo embalagens, né? Muito isopor também. O Instituto organiza mensalmente ações voluntárias de limpeza de áreas naturais. Até o momento, já foram realizadas 148 ações envolvendo mais de 3 mil pessoas, o que resultou na retirada de mais de 66 mil quilos de resíduos sólidos de ecossistemas aquáticos. Eu conheci o Instituto Ecofaxina nas redes sociais e aí participei da minha primeira ação em maio de 2022, no manguezal lá do Jardim São Manuel. E nestes anos aí que seguiram, eu também limpei bastante praia com eles. O trabalho do Instituto é muito importante, pois conscientização das pessoas, e estar ingerindo aqueles alimentos retirados daquela área, na contaminação, os animais ingerindo os plásticos, vindo a falecer. O plástico, ele é um material que hoje é importante, né, na nossa vida. Ele está em todos os setores aí de cadeia de produção, de consumo, mas que se ele não tiver uma consciência na forma como ele é descartado, né, separado do resíduo orgânico, feito o descarte correto, ele acaba impactando muito a fauna. Então o plástico ele tem a característica de, por ele ser de diversas formas, tamanhos, cores, isso chama muita atenção da fauna. Então o animal que está no mar, ele até pouco tempo atrás, vamos dizer aí, 80 anos atrás, 100 anos atrás, que não tinham resíduos na água, essa quantidade e esse material, os animais viam tudo que estava na água era alimento. Então hoje eles têm a mesma percepção, então para eles isso é alimento. No ser humano também já foi encontrado no pulmão, na placenta, até no cérebro já foi encontrado micropartículas nanométricas, né, numa escala bem pequena, de plásticos, né? Se cada um fizer a sua parte desde já, podemos sim ter um ambiente mais limpo, mares mais habitáveis e uma qualidade de vida melhor, não só para nós, mas também para as futuras gerações. A educação, quando aliada ao bem comum e a empatia durante o meio ambiente, é a chave para um mundo melhor. A energia limpa é uma opção que reduz a dependência de combustíveis fósseis, tendo impacto positivo na preservação do meio ambiente. Atualmente, no Brasil, 17% da energia elétrica provém dessa fonte de energia. Gabi Saboia visitou uma empresa de painéis solares e nos leva a conhecer mais sobre esse assunto. O crescimento do mercado de energia solar é motivado por diversos fatores, mas principalmente pelos altos preços da energia elétrica no Brasil e os constantes aumentos na conta de luz. Outros fatores incluem a queda de preço dos sistemas fotovoltaicos e as condições climáticas favoráveis no país. Transição energética é mais do que uma necessidade urgente para conter as mudanças climáticas no país e no mundo todo. E já é uma realidade no Brasil, que no ano passado investiu 35 bilhões de dólares nesse setor. A gente tem hoje uma linha de crédito de financiamento específica para a energia solar. Então a gente consegue praticamente substituir o valor que você paga na sua conta de luz pelo financiamento da energia solar. Dessa forma, quem tem interesse em gerar a própria energia não precisa nem colocar a mão no bolso. Por quê? O que ele vai economizar na conta de luz, ele passa a pagar por mês na mensalidade do financiamento e o financiamento tem um tempo para acabar. O setor fotovoltaico já evitou a emissão de 52 milhões de toneladas de gás carbônico
na geração de eletricidade. De olho nessa energia limpa, Michel, que trabalha com os carros, que são dos maiores poluentes de gás carbônico do planeta, instalou energia solar na oficina. Atualmente, paga menos de 10% da conta, que era de quase R$2.000. Hoje eu pago R$ 174,00, que refere-se à taxa que o fornecedor de energia cobra naturalmente, né? E aí eu pago mais a parcela e não chega nem no valor que eu pagava de energia antes. Economia financeira não quer dizer menos empregos quando falamos de energia solar. O setor já gerou mais de 1,3 milhão de empregos verdes no país. Como é um item novo, né, energia solar, a mão de obra também ela não é tão fácil de se encontrar. Por isso a gente aqui da Alva, inclusive, tem um centro de treinamento específico para isso. Atualmente, a energia solar fotovoltaica beneficia mais de 3,5 milhões de consumidores no Brasil. O crescimento do mercado de energia solar, mesmo que acelerado, ainda não está nem perto de chegar ao potencial que o mercado de energia possui aqui no país. A tecnologia ela vem avançando cada vez mais, né? Então, o que a gente começou, por exemplo, as primeiras placas que a gente instalou eram de 235 watts. Hoje a gente já instalou placas de 660 watts, quase 3 vezes, ela tem praticamente o mesmo tamanho e gera 3 vezes mais energia. Então, os equipamentos que a gente estava utilizando hoje são muito mais tecnológicos. Então, sim, vamos ter um avanço muito grande e cada vez mais os clientes, né, as instalações elétricas residenciais e comerciais vão estar cada vez mais independentes de uma única concessionária, por exemplo, de energia para estar fornecendo. Então, cada vez vai estar mais autônomo isso. É o cenário que a gente enxerga, é o que a gente está apostando também referente a crescimento, mas o próprio sistema de energia solar atual mesmo tem muito campo para crescer. Quando a gente passa na rua e vê a quantidade de telhado que tem disponível ainda, então tem muita oportunidade ainda. Nos próximos anos, a luz do sol, que é uma fonte renovável e inesgotável de energia, deve brilhar cada vez mais nas residências e empresas brasileiras. A união de pessoas pode gerar empregabilidade, promover a sustentabilidade e garantir um futuro melhor para o meio ambiente. Em Campinas, há mais de 15 anos, uma cooperativa que hoje conta com mais de 150 cooperados já ultrapassou a marca de 2.000 toneladas de materiais manuseados nas funções de coleta e triagem. A repórter Rafaela Vitiello nos conta essa história de união e cooperativismo. As cooperativas de reciclagem têm um papel muito importante e que impacta positivamente no meio ambiente. O material chega aqui, ele é descarregado, depois ele vai para um bag, são esses sacos volumosos aí, e vai para a triagem. Então é uma linha de produção. Esse aqui é um resultado de como a cooperativa deixa o material pronto para chegar até as indústrias. E uma quantidade dessa equivale a 7 bags lotadas de plástico dessa. A Elza é colaboradora na cooperativa de materiais recicláveis em Campinas há 12 anos. Antes desse emprego, ela não tinha o hábito de separar os resíduos recicláveis. Inclusive, eu jogava tudo misturado, né? Hoje, se eu ver um dos meus filhos aguenta jogar misturado em casa, eu já vou lá e tiro. Porque, apesar da gente não trazer para aqui, porque não tem coleta seletiva no bairro, mas tem os catadores que passam na rua e eu sei a importância, então separo tudinho. Nosso trabalho, né, ele tem esse viés bastante importante que é de gerar trabalho e renda. Então, intencionalmente mesmo, não tem, só é mecanizada a parte de coleta, que é feita com caminhão, e a prensagem, que tem um equipamento que ele faz a contenção do material, diminui o volume, para que a gente consiga ter um estoque com mais, que seja mais adequado, e também é um padrão exigido pela indústria. São 6 toneladas de material reciclável que passam pela cooperativa por mês. A gente faz aqui na rede Reciclamp, nós trabalhamos mais ou menos a média de 600 toneladas por mês de material que passa por as 4 unidades, né, e que faz a triagem. Isso aí gera uma renda média de R$ 2.400 a R$ 2.500 por pessoa. São aproximadamente 160 pessoas. Então, é um ciclo importante, né, de renda para as pessoas, mas
mas tem também imagina esse volume de 600 toneladas que a gente trabalha, né, na natureza, aí na rede de esgoto, esse material na rua. Então, realmente tem assim, esse viés importante para o meio ambiente, o nosso trabalho. O futuro está nas mãos das nossas crianças e é por isso que o nosso repórter Pietro Fabuon esteve no Orquidário de Santos, que promove projetos que ensinam e conscientizam crianças sobre a importância de preservar o meio ambiente. Para a gente conscientizar a população como um todo, por que é tão importante começarmos pelos pequenos? Então, eu acho que a educação ambiental é a base de tentar sensibilizar e conscientizar as pessoas. E a gente tem essa esperança que as crianças possam crescer com esse entendimento e repassar também para os adultos através de interação, de divertimento também. E aí tentar conscientizar e passar para os pais, para os avós, para os parentes no geral. O que poderia ajudar nesse processo? Você sente que falta educação ambiental nas escolas? Tanto nas escolas quanto no mundo digital, a gente poderia forçar mais isso, tentar fazer mais parte das crianças, que é o interesse deles, né? Buscar novos meios, né? Eu acho que a escola está tentando fazer isso, com uma educação não somente em sala de aula, tentando ir mais nos lugares. Então, visitando parques, visitando outros lugares que vai mostrar e vai tornar uma coisa mais interessante, não cansativa. Sobre as ações que vocês fazem aqui no Orquidário de Santos para ajudar nessa conscientização. Sim. Então, nós temos algumas visitas de escolas com monitoria e sem monitoria também. E aí a intenção dessas visitas é mostrar para os alunos, né, a Mata Atlântica, a fauna, a flora, o que a gente pode fazer em casa. A gente tem algumas coisas com compostagem, então o que eles podem estar levando para casa também. E aí, na escola, eles vão ter algumas coisas que eles estão aprendendo na sala de aula e eles conseguem ver aqui na prática mesmo como que poderiam fazer, que bicho que tem na Mata Atlântica, voltando para esse lado, que é aqui da nossa região também, né? Fora isso, a gente tem as atividades dos finais de semana. Então, cada mês a gente aborda um tema. Esse mês agora a gente abordou Mata Atlântica, mês que vem vai ser a Semana do Meio Ambiente. Então, a gente sempre faz atividades voltadas. Então, pode ser desenhos para colorir, brincadeiras, a gente coloca algumas coisas com plástico para as crianças verem a diferença, o que pode trocar por uma coisa mais sustentável que outra. Tem oficinas, né? A gente teve uma oficina anti-dengue, um vasinho com garrafa PET, o que a gente consegue fazer com materiais recicláveis. Então, são algumas atividades voltadas para o tema de meio ambiente. Muito bacana. E o que a gente pode dar de dica para quem está nos assistindo de ações rotineiras que ajudam a preservar o meio ambiente e as pessoas às vezes nem têm noção? Sim, são coisas muito fáceis que dá para a gente pelo menos começar, né? Então, a nossa ideia é reduzir o consumo, né? Então a gente pode reduzir o que a gente compra, talvez tem necessidade, não tem, e aí a gente pode fazer algumas trocas. Então a gente fala muito sobre economizar água, né? Então você vai escovar os dentes, desliga a torneira, escova os dentes com a torneira desligada. Vai usar, não precisa usar carro, dá para usar bicicleta, né? Tem uma sacolinha plástica, será que a gente não consegue uma eco bag que a gente pode usar muito mais vezes, né? Então, essas trocas, assim, é muito fácil de fazer. A própria compostagem que a gente faz, quando a gente descarta os nossos lixos orgânicos, né? A gente consegue reciclar, consegue compostar para não precisar ir tudo para o lixo. Essas trocas, assim, são bem fáceis de fazer. Neste dia, é essencial refletirmos sobre as nossas ações e o impacto que elas têm no meio ambiente. Sempre lembrando que cada um de nós tem um papel fundamental na proteção dos recursos naturais, na conservação da biodiversidade e na luta contra as mudanças climáticas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência. A gente se encontra. Fiquem com Deus. Tchau.